muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Inspirar. Eu sou a Levinha Vasconcelos e a cada episódio trago convidados com histórias inspiradoras que nos fazem refletir sobre o nosso propósito. Esse mês também tem o Dia do Professor. E é um dia muito especial para mim e para todos, né? Sem professor a gente não seria nada. E a minha convidada de hoje, ela é além de especial. Além de ela ser professora e também coordenadora da célula de inclusão e diversidade, ela foi a minha primeira professora. Olha a risadinha dela já. Seja muito bem-vinda, Sandra Régia. Opa! Muito obrigada, Lívia. É um prazer enorme estar aqui com você. E eu me sinto muito agraciada por estar representando a classe de professores, né? Fico muito feliz, viu? E espero poder responder aquilo que você espera ouvir. Você está muito bem representado com seus professores, com você. Mas só queria contextualizar a gente. Eu sempre falo aqui sobre a inclusão, quanto ela é importante. A lei da inclusão ela só existe há 10 anos, não é? E aí, naquela época, eu não sou tão velha, não. De jeito nenhum, bem novinha. Mas naquela época, quase 25 anos atrás, não existia lei da inclusão. Então, eu fui rejeitada em todas as escolas de Fortaleza. E aí, Sandra Régia conhecia a minha história, conhecia a minha mãe, conhecia todo mundo. E meus irmãos já estavam na escola, já tinham dito não. E lá foi Sandra Régia e disse o quê? Sim, eu quero. Eu quero esse desafio, não foi, Sandra? Foi, exatamente. Mesmo sem preparo, sem saber o que é inclusão, porque não existia a palavra. Exatamente. Não existia preparo, não existia pedagogia. Não tinha isso naquela época, né? E aí a Sandra, como eu falo em toda palestra, que é a pessoa que eu mais falo, além da minha mãe e do meu pai, é Sandra Régia, porque ela fez diferente pela sua missão, né? E graças a você, eu estou aqui hoje. E eu fico muito feliz, viu, Lívia, pelo resultado. Realmente, na época, não se falava em inclusão, né? Não existia essa pauta. E aí, quando você chegou, não foi nenhum romantismo, né? Também não havia uma consciência com relação à inclusão. Mas eu senti que era necessário você estar na escola, que você tinha o direito de estar na escola, né? E foi uma decisão muito bem acertada, né? Porque hoje você está demonstrando tudo aquilo que eu imaginei que fosse acontecer. Eu nem plantei, eu ajudei, né? Porque você construiu a sua história. Obviamente, eu dei uma mãozinha, mas você conseguiu fazer a sua história muito bem feita. E eu fico muito feliz. E agora eu queria que a pessoa soubesse, que estão assistindo a gente, quem é Sandra Régia. Vamos para o começo. Na sua infância, dos seus familiares. Eu sei de tudo. Mas o pessoal de casa saber. Certo. Diga aí, quem é Sandra Régia? Até onde ela chegou hoje? Certo. A Sandra Régia foi uma menina que sempre teve exemplo em casa da profissão de professor, né, do pedagogo. Eu tinha uma tia que era pedagoga e eu achava muito bonito, né? Achava linda ela corrigindo aquelas tarefas e eu comecei a pensar sobre isso, né? Sim. Eu digo, eu quero ser professora. E foi assim que aconteceu, né? Eu entrei no pedagógico, antigamente você fazia o pedagógico, né? Não tinha essa história da faculdade, não era exigido. E logo que eu fiz o pedagógico, eu tive a oportunidade de entrar numa das melhores escolas de Fortaleza, Escola Confessional. Pode citar o nome? Pode. Eu entrei no Nossa Senhora das Graças, e onde você estudou, onde você foi abraçada e acolhida. E também trabalhei no Colégio Santa Cecília. Trabalhei nas duas escolas, mas depois eu fiz a opção somente pelo Nossa Senhora das Graças, porque combinava mais com o meu jeito de pensar e ser. Sim. Mas o Santa Cecília é uma excelente escola, né? E aí fiquei no Nossa Senhora das Graças e depois do Nossa Senhora das Graças eu tive a oportunidade de participar de outros projetos. Eu participei de um projeto do governo federal. Sim. E esse projeto se chamava Alfabetização Solidária. E nós contemplávamos as pessoas da educação de jovens e adultos, que estavam bem à margem da sociedade. Também era uma outra inclusão. E nessa época eu trabalhei no Pará. Eu atendi 10 municípios no Pará. Nossa. E atendi um município em Catende, no Pernambuco. No Pará, eu tive a oportunidade de trabalhar com os povos indígenas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com seringueiros, né, com outras pessoas da própria comunidade, né, idosos, a idade já bem avançada. Mas foi um trabalho, assim, foi um divisor de águas. Porque ali eu confirmei toda a paixão que eu tinha pela educação. E pela inclusão. Né? Porque de uma forma ou de outra eu estava trabalhando com a inclusão. E depois eu fui convidada para trabalhar na FTD como formadora de professores.
Trabalhei 2 anos na FTD como formadora. Depois eu trabalhei na faculdade, na Universidade do Acaraú. Passei 2 anos também lá, trabalhando nos interiores, dando aula. E passei no concurso da prefeitura e assumi a prefeitura. Logo que assumi a prefeitura, eu fui trabalhar com educação de jovens e adultos. Foi. Depois eu fui convidada para ir para o distrito, onde eu fiquei com formação de professores. E logo em seguida veio o convite para eu ficar na célula de inclusão e diversidade, onde eu abracei, assim, a cada segmento que eu entro, cada experiência que eu realizo, eu me encho mais de vontade de fazer mais, né? Então, assim, eu sou muito feliz e fui muito feliz nas minhas escolhas. Não me arrependo de nada que eu fiz com relação à educação. Me considero uma pessoa extremamente comprometida com aquilo que eu faço, porque cada fazer é uma descoberta, é uma realização. Então, esse foi praticamente o meu caminhar na educação, né? Eu ainda pretendo fazer muita coisa, né? Muita coisa. Saí do Nossa Senhora das Graças depois de 42 anos. Foi muito tempo, foi o meu primeiro trabalho, né? E junto a esse trabalho do Nossa Senhora das Graças, eu estava realizando outros trabalhos também. Né? E você? Nunca parei. E não pretendo parar. Não pretendo parar de jeito nenhum. Eu lembro que quando você estava dando aula pro AE, você me convidou para dar uma palestra, né? Exatamente. O pessoal dos jovens e adultos. Isso. Foi muito legal também. De caraca, olha o que ela está fazendo já. Sempre. Exatamente. Trazendo você para a escola para que as pessoas pudessem perceber, se conscientizar da importância que é a inclusão para todas as pessoas. Chorou bem pouquinho, não foi? Chorei bem pouquinho. Chorei porque eu me emociono, né? Me emociono demais. E assim, você... Fui uma das pessoas que eu tive vários alunos onde eu passei a vida toda acompanhando a vida deles. E você é uma das pessoas que eu acompanhei a vida toda, desde o seu nascimento. Foi mesmo. Porque a gente se encontrou num consultório, eu com a minha filha, da sua idade, e a sua mãe com você. Lhe conheci naquele dia. E a gente nunca se perdeu, né? Parece que estava escrito. A nossa história estava escrita. Então, a gente passou muito uma pela vida da outra. Foi muita troca entre vocês dois também, né? Exatamente. E assim, eu não tive a intimidade da sua família. Mas tive você como minha aluna, tive seu irmão como meu aluno. Né? E assim, foi um todo mundo junto. Tudo junto e misturado. E o Everardo, que é seu filho, tem a mesma idade do meu irmão, né? Exatamente. E você tem a mesma idade que a Amanda. Né? E vocês caminharam juntos também. Porque na escola vocês estavam realizando atividades juntos, né? Então, assim, foi uma felicidade muito grande. Foi um encontro de almas, né? Porque a gente não se perdeu nunca. Eu acho que a gente nunca vai se perder, viu, Lívia? Tem nem como. Não, nem como, né? Tem nem como. E eu queria que, quando eu vou palestrar, você já viu? Tu já assistiu várias palestras depois, né? Sim. Também na prefeitura, quando teve aquela da inclusão e diversidade. E aí... A pergunta que mais me fazem na escola é tipo assim, você sofreu bullying? Aí eu falo, não. E as pessoas se espantam quando eu digo que não, porque é algo que todo mundo sofre. Muita gente sofre, né? Não só pessoa com deficiência. Eu falei, não, porque na minha escola foi ensinado desde cedo o que era a diferença. Eu entrei muito cedo e não tinha isso, né, Sandra, na época? Tinha, não. Inclusive, a gente teve o Davi Valente, que você conhece muito bem. O Davi Valente foi nossa cria também. Foi. E nós tivemos outras crianças com deficiência, mas que se destacaram também. E que são pessoas que nunca foram discriminadas na escola. Pelo contrário, foram muito bem acolhidas. Até demais. Até demais, porque naquela época a gente não tinha o assistente de inclusão que a gente tem hoje. A gente não tinha o profissional de apoio. O profissional de apoio era a minha babá, a Jo. Exatamente. Minha segunda mãe hoje. Que ficou comigo na escola também para me dar esse auxílio. Exatamente. E na época que você entrou, não tinha a Jo. Era só eu e você. Só depois que a Jo entrou. Mas as crianças, os coleguinhas... No braço, no tum-tum. E a gente, naquela época, as crianças eram muito acolhedoras. As famílias eram muito acolhedoras. Então, nós nunca tivemos nenhum problema com relação à discriminação, a bullying, de forma alguma. Pelo contrário. As crianças sempre eram muito bem acolhidas. Tinha que levar... Meus amigos levavam carão. Porque me carregavam demais, exatamente. Demais. Exatamente. Então, a gente já tinha um cuidado com essa super proteção que era dada, porque você precisava ter autonomia
para realizar suas atividades. E muitas vezes o coleguinha estava ali para carregar a mochila, para abrir a lancheira, para levar para o parque. Pode deixar ela. Deixa ela fazer as coisas dela que ela tem condição. E você tinha realmente condição, né? Mas a criança, ela tem esse olhar cuidadoso também. Mas foi muito significativo, foi muito importante. Eu acredito que ainda hoje perdure essa coisa lá no Nossa Senhora das Graças, do cuidado com o outro, porque é uma coisa que sempre foi um pertencimento, foi uma identidade da escola, um valor que foi implantado na escola. E assim, durante os 42 anos que eu estive lá, eu pude realmente presenciar que é diferenciado, né? É diferenciado. É diferenciado. Muita gente pergunta como é isso. Os meus amigos são ainda os mesmos daquela época, de todo mundo junto. O pessoal, Diva, nem eu tenho tanta amizade assim. Eu digo, é porque a escola fez o papel além do papel dela, porque ela ultrapassou muita coisa naquela época, né? Mas tem a missão, né? Eles têm uma missão de acolher, de transformar, né? E isso é importante. Sandra, a gente tem muito mais diagnósticos com crianças com TEA, né? Muito mais. E a Fortaleza, como todo lugar, ela está cada vez mais capacitando. Verdade. Indo mais atrás mesmo de... E você vê a diferença de antigamente para cá, né? Com certeza. A gente tem hoje vários institutos que podem nos apoiar. Tem a Casa da Esperança, né? Tem o IPRED, que faz um trabalho maravilhoso. Então, assim, a gente tem outras instituições, né, que não são muito divulgadas, o BMQ, entre outras, que fazem um trabalho muito bacana com as crianças com deficiência. E cada vez mais vai se expandindo e vai abrindo mais. Obviamente, o número é crescente. E a gente vai tentando atender da melhor forma possível. Mas muita coisa foi feita, muita coisa está sendo feita no sentido de melhorar o atendimento a essas pessoas. E tu vê a diferença daquela época, quando não era nada, para agora, né? Nem se falava na realidade, né? Se a gente for ver historicamente, as pessoas que nasciam com deficiências, elas eram segregadas na sociedade, né? Elas não tinham direito, depois elas passaram a ser integradas. Mas isso não dizia muita coisa. Hoje não, a gente fala em inclusão. E em inclusão é você pertencer. É você pertencer, você estar ali e você atuar como tal, né? Então, assim, é uma mudança muito histórica, muito grande, porque realmente houve um grande crescimento, uma evolução muito grande, e a gente acredita que a tendência é que as coisas vão melhorar muito mais, né? E eu acho engraçado porque, antigamente, tinha muitas escolas que começaram a ter pessoas com deficiência, mas segregavam. E a gente nem isso foi. A gente passou Exatamente, por isso. Porque antigamente a gente via as escolas especiais. Né? As escolas especiais, elas recebiam as pessoas com deficiência e elas ficavam tudo naquele bolo. Né? E eles não tinham a condição de interagir com outras pessoas que não tinham deficiência. A partir do momento que a escola começa a receber, a escola de ensino regular, ela começa a receber, eu acho que aí sim começa um avanço significativo no atendimento às pessoas, né? E isso é muito importante. A gente vê. E é tão legal, eu acho massa quando eu vejo uma escola, a propaganda dessa pessoa com deficiência. Caraca, quem diria? E quando a gente fala na inclusão, Livinha, a gente fala não só das pessoas com deficiências, tipo né? Mas todo tipo de pessoa, né? Os quilombolas, os povos indígenas, as pessoas que estão à margem da sociedade, porque a inclusão é tudo isso. Né? A gente não pode pensar numa categoria apenas, mas a gente pode pensar em todas as pessoas que estão à margem da sociedade e que precisam estar incluídas. E a gente vê eles nas propagandas, eu fico... muito bacana. O negócio tá fazendo efeito. Antigamente, nas propagandas de uma forma geral, você via pessoas brancas, loiras, olhos azuis. Hoje em dia, você já vê que os próprios programas de televisão, eles já mudaram um pouco essa nuance de ter só o branco, o louro dos olhos azuis, né? Então, é uma forma também... Exatamente. Quando você vai ver nos filmes, nas novelas... Tem empresários negros. Exatamente. Olha, o negócio tá e isso é um crescimento. Pode ser ainda um pouco significativo, mas já começou. Já né? começou. Então, isso é muito, muito legal. Todo mundo tá perguntando assim, ela era danada? Eu era danada, sabe? Bom, a Lívia, gente, é um negócio assim impossível. A Lívia foi uma criança que ela nunca teve medo de enfrentar as coisas que ela precisava enfrentar. A gente pergunta, tu não tinha medo, não? Não, se ela tinha, não demonstrava. Obviamente, de vez em quando, ela precisava se proteger. Por exemplo, as crianças iam sair correndo da sala. Ela tinha uma forma de se proteger, mas participou de todas as atividades
que a escola... Ninguém acredita quando eu digo isso. Eu digo, eu participei de tudo e além. Tudo e além. E tinha momentos que a gente dizia assim, para aí um pouquinho, porque tá demais. Então, assim, não tinha limite para a Lívia. A Lívia era uma pessoa que tinha autonomia, que se resolvia, que nunca foi uma pessoa que se colocou no papel de vítima depois de crescida, né? Nunca foi. Então, foi uma pessoa que sempre enfrentou os desafios e superou muito bem. E eu acho legal falar também da importância da escola criar atividades extracurriculares. Exatamente. Porque tinha jazz, aí eu me meti para fazer jazz, o balé, o coral, o teatro. Tudo. Eu fazia. Tipo assim, tinha coisa, educação física, tinha atividade que eu não conseguia. Mas a escola começou a adaptar, né? Exatamente. Para que eu fazia parte de algum jeito, me exercitasse de outro jeito. Então, como isso é importante, não só fazer o básico, mas trazer essa pluralidade e essa diversidade de atividade, né? Que foi muito importante. A escola tinha uma semana cultural. Tinha ainda tem, né? Ainda tem. Tá acontecendo agora. Tava doida pra ir. Tá acontecendo. E aí a escola, a semana cultural, eu me metia pra ser a líder, não sei de quê. Eu era líder de sala, líder de... E era uma responsabilidade muito grande quando assumiu a liderança, né? Isso. Porque era um papel de protagonismo mesmo, de você liderar um grupo enorme, com mais de 100 pessoas, né? E você conseguir realizar muito bem. E as adaptações que eram feitas para que você pudesse participar das atividades, hoje a gente vê isso de uma forma muito natural. A gente chega nas escolas, a gente vê os meninos que são cegos brincando, jogando futebol, as crianças que são cadeirantes também. Não tinha muito essas adaptações. Já acontecia, mas de uma forma muito restrita. Hoje a gente já vê a coisa acontecendo de uma forma muito mais ampla. Os professores de educação física fazendo reciclagem, né, para poder realmente trazer coisas significativas. Isso é muito bacana, você se sentir pertencente, poder estar junto dos outros. A gente via que era diferente. A gente tentava dar um jeito de me encaixar e tudo. E quando eu vou para as escolas, para as crianças, eu falo muito sobre a troca. Porque eu falo assim, a gente, a vida inteira, a gente ajuda e é ajudado. No dia a dia, no trabalho. E na escola eu era muito. Porque os meninos levavam minha mochila, quando falou, abriam coisa e me carregavam. Muitas vezes eu emprestava o caderno, que o amigo não demorava para escrever, tirava uma dúvida, falava na frente dele, porque ele tinha vergonha de falar na hora de apresentar o trabalho. Eu sempre falo, a nossa vida, sempre a gente troca e aprende. E por que não com a criança ser também a mesma coisa, né? As crianças pensarem nisso também. Tá vendo? Eu faço, tu faz com os amigos, por que não fazer com uma pessoa diferente? E nós temos habilidades, né, Lívia? A habilidade que você tem, eu não tenho, né? O outro não tem, e a gente vai interagindo com o outro e vai assimilando e vai ajudando. E eu acho que é importante na educação essa questão da interação, da socialização, da sociabilização, de você estar junto com o outro, aprender com o outro, porque a gente se constitui enquanto pessoa a partir do outro. A gente constrói a nossa identidade a partir do outro, né? Se você tivesse segregada, talvez você não estivesse aqui agora falando e fazendo o trabalho que você realiza, que é muito significativo. Tem gente que fala assim, tu devia fazer um manual, como ser Lívia. Eu disse, só viver o que eu vivi. É verdade. E os desafios que você superou, que não foram pequenos, né? Porque você passou por situações que talvez outra pessoa não teria conseguido passar, assim, uma depressão, no mínimo, né? Eu estava lembrando agora, quando falou sobre isso, em relação às aulas de campo, né? Que era sempre uma saga. Eu digo, meu Deus, lá vai eu. Tem que atrapalhar o povo de novo. Aí tu falava, dá um jeito, a gente carrega, leva... Bota no tutum, aí um professor passava para outro professor, que era pesado, aí passava para outro. Mas me levava do mesmo jeito. Exatamente, a gente fazia um revezamento, porque a Lívia era pesada. Eu era bem gordinha. Bem gordinha. E aí tinha hora que a gente realmente ficava cansado, mas a gente fazia todo um trabalho com as pessoas da escola. E a gente... Todo mundo ajudava. Todo mundo ajudava. Então, não tinha esse negócio, era o porteiro, era a professora, era a professora da educação física, tinha o famoso Luzani. Luzani, que me carregava horrores. Carregava horrores. E com maior alegria, maior prazer, né? E a gente hoje lembra dele com muita saudade. Mas tudo deu certo, né, Lívia? Deu. É isso, cada vez mais a gente querer que as pessoas olhem mais para o lado e vejam que a pessoa pode fazer o que ela puder fazer, né? Sandra, a gente tem um quadro aqui que se chama Virada de Chave. Me diz aí o momento que tu deu a virada de chave, que tu disse assim, é isso que eu tenho que fazer, essa é a minha missão. Qual foi esse momento? Lívia, na realidade, eu sempre soube o que eu queria fazer.
Eu penso hoje que não foi só o fato de eu ter um exemplo da minha família, mas eu acho que eu sempre quis ser professora. Entendi. Eu sempre me vi como professora. Então, eu não penso que eu tive só uma virada de chave. Eu penso que eu tive várias viradas de chave. E essas chaves viraram quando eu passei por cada segmento. Quando eu passei 28 anos na educação infantil, sim, que eu aprendi muito lá. Quando eu fui para o ensino fundamental, que foi outra virada de chave. Quando eu fui para a orientação educacional do Colégio Nossa Senhora das Graças, foi outra virada de chave. Quando eu fui trabalhar na FTD, quando eu fui participar do projeto da Unifor, que era um projeto da alfabetização solidária, que era um projeto do governo federal. Então, na realidade, eu tive várias surpresas, várias viradas de chave, mas que cada virada dessa, ela foi muito importante para me compor enquanto pessoa. Eu não te digo nem enquanto profissional, porque eu acho que o resultado que junta, né? Porque a gente é um ser integral. Mas eu penso que enquanto pessoa que olha para o outro, enquanto pessoa que tem empatia, enquanto pessoa que tem responsabilidade, que sabe que precisa levar as coisas a sério para ter respostas sérias também. Então, na realidade, tudo foi uma virada de chave. Foi mesmo. Porque tu passou por muitos segmentos e eu preciso ainda passar por muitos outros segmentos, né? Eu já fico pensando o que é que eu vou fazer daqui a um tempo, né? Eu sempre estou pensando, agora estou aqui, mas eu quero outro movimento e esse outro movimento vai ser dessa forma. Então, eu já estou planejando qual vai ser o meu próximo passo. E vai ser um desafio, porque é mais difícil do que eu faço agora. Mas eu vou chegar lá. Tá vendo por que eu faço as coisas? Tu é minha inspiração e eu sou tua inspiração. A gente é assim, quieta. Exatamente. É verdade. E a gente também tem um quadro, aqui se chama Perguntas Surpresa. Eita. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. É segredo, é? É. Qual foi o momento mais emocionante e transformador de um projeto de inclusão e diversidade? De inclusão e diversidade. Bom, um momento muito importante. Eu acho que a partir do momento em que a inclusão ela chega para a nossa pauta, e ela chega para a nossa vivência, e ela chega para o nosso dia a dia, e poder estar inserida nesse processo, e poder transformar a vida de algumas pessoas, porque você sabe que a gente não consegue tudo. Né? É uma demanda muito grande. Mas a cada movimento pequeno que você consegue alcançar, eu vou pelo menor. Né? Se eu consigo transformar a vida de uma família, se eu consigo ajudar a compor um atendimento para uma criança, se eu consigo orientar, e se isso tem um resultado para mim, isso já foi mover uma montanha. E tu já viu isso assim? Tu sair para algum lugar e viu uma pessoa dessa trabalhando dessa área, assim? Já, sim, vi várias pessoas. Inclusive, assim, agora no Nossa Senhora das Graças é um trabalho muito novo, ainda as crianças são pequenas e eu não... Na prefeitura, né? As coisas são muito pequenas, eu não consegui ainda atingir alguém já se colocando diante da sociedade de uma forma funcional. Eu posso falar do que eu vivi um pouco antes, né? Eu vejo Davi Valente, eu vejo Lívia, eu vejo uma outra aluna que tinha uma deficiência física muito séria, mas que hoje ela é assistente social, se destaca na profissão dela. Então, assim, eu vejo muitas coisas acontecendo com os meus alunos que tivemos há um tempo atrás, como também de alunos autistas. Eu tenho uma aluna que foi do Nossa Senhora das Graças também, que é autista, hoje é uma arquiteta famosa. Então, assim, você fica vendo essas coisas acontecerem, esses movimentos, e você diz, puxa vida, que bom, isso, né? Que bom. E são pessoas, essa aluna que eu tive e que é autista, que eu tenho contato com ela até hoje, é uma pessoa que todos os dias ela fala comigo. É incrível. Todos os dias aquela menina entra em contato comigo pelo Instagram. Tudo que ela faz é como se fosse uma festa. E ela se sente desse jeito, dessa forma. Então, todos os dias ela tem algo para me dizer. E eu fico muito agraciada, sabe? Porque eu digo assim, puxa vida, eu pelo menos toquei a vida de alguém. Eu fiz alguma coisa. Se a minha missão foi estar na vida de alguém para fazer alguma coisa de bom acontecer, eu já tive essa resposta. Então, eu fico muito feliz. É muito gratificante. É muito gratificante. E não me vejo, e não tenho nenhuma vaidade com relação a isso. Né? Não tenho, eu tenho missão. Tipo missão, eu encaro isso como missão. Então, eu sou muito grata a Deus, né, por ter me dado a oportunidade de fazer parte da vida de alguém, de cuidar de pessoas, porque eu tenho esse viés também de ser cuidadora, eu gosto de cuidar das pessoas, né? Pouquinho. Pouquinho.
pouquinho. Eu tô terminando outra missão. Então, são missões que vão nos colocando e que a gente vai abraçando, vai acolhendo e vai ajudando a modificar, né? Porque é só uma gotinha. Só uma gotinha só mesmo. Gotinha mesmo. E a gente tem um quadro no programa que se chama Trio Inspira. Quem te inspirou para fazer o que você faz hoje? Hoje não, a vida inteira. Bom, a minha tia, uma das pessoas que muito me inspirou, né? Eu tive a irmã Crismanda, que a irmã Crismanda foi uma pessoa que me acolheu. Eu não tinha experiência de nada, porque eu fazia o pedagógico, eu era estudante do normal naquela época. E eu bati na porta dela e pedi um trabalho. Sim. E ela acreditou em mim sem me conhecer. Então, ela me abraçou, me acolheu. Então, a irmã Crismanda foi assim, uma pessoa fundamental na minha vida. Então, eu sou muito grata a ela, como também não posso nem ser perversa e não citar outros nomes, porque eu tenho muitas pessoas a quem eu poderia agradecer. Mas eu vou representar com essas duas pessoas. A minha tia, né, que foi realmente uma pessoa que me ajudou muito nessa escolha. A minha mãe, que foi muito incentivadora, que hoje está no céu, né, mas a minha mãe também foi uma pessoa muito importante na minha tomada de decisão. Ela me ajudou demais. Adorava merendar. A vovó, né? Vovó Alfreda, né? E a vovó Alfreda era louca por ela. E são essas pessoas que representam muitas outras pessoas que passaram pela minha vida e que me deram muita força e que acreditaram no meu trabalho. E quem você quer que te inspire com a sua história? Quem eu quero inspirar? Eu gostaria de inspirar as pessoas que estão chegando agora na educação, os novos professores, que eles percebam que é muito mais do que você dar aula. Educação é muito mais do que isso, né? E que essas pessoas percebam o tamanho da responsabilidade que é acolher uma criança, que é acolher um jovem, que é acolher mesmo um adulto, né? Porque os adultos também na faculdade, eles também têm as suas carências, suas necessidades. Então, eu gostaria muito de inspirar essas pessoas que estão chegando, para que elas possam um dia fazer um trabalho de qualidade, diferenciado, de compromisso. Eu acho que isso é muito importante. A missão de verdade, né? Pegar a missão de educar realmente, porque eu uso muito a expressão dador de aulas. Eu nunca fui uma pessoa que fosse dadora de aulas, né? Eu gostava sempre de realmente entrar na história do aluno, conhecer, ver as necessidades dele, ver o que é que eu poderia ajudar, conversar com as mães. E é tão engraçado, Lívia, que eu tive um aluno que ele me sinalizava um comportamento atípico. Sim. Neurodivergente, e eu sinalizava para a mãe. E a mãe, na sua ingenuidade, ela não queria perceber, sim, né? Sim. Então, essa mãe tirou esse menino da minha sala. Tirou o menino da minha sala e me detonou, falou muito, muito mal de mim como profissional. E depois de muitos anos, eu encontrei com essa mãe no restaurante. Sim. E ela pediu para sentar na minha mesa. E eu, obviamente, deixei, né? E aí ela me pediu perdão. Porque tudo que eu tinha dito a respeito do filho, depois ela percebeu. E o quanto ela deixou de trabalhar com a criança por conta de uma informação que ela não quis aceitar, né? Mas que ela depois tinha corrido atrás do prejuízo. Sim. E que hoje ele já estava pronto para ir para a universidade. É muito bom você falar isso, porque é importante o diagnóstico mais precoce possível. Isso. E seu filho pode fazer tudo. Você tem exatamente. A sua aluna, hoje arquiteta muito conhecida, famosa. Então, queira fazer pro bem do seu filho, exatamente. Pro bem de todo, até pro seu bem futuramente. E a gente, enquanto professor, a gente não pode dar diagnóstico, né? A gente pode sinalizar para a família aquilo que a gente percebe. E aí cabe à família investigar para ver o que está acontecendo. Porque quanto menor a criança, maior o resultado, né? Porque você corre atrás do prejuízo e vai conseguindo superar com dinâmicas, com tratamento, com medicamento, com outras estratégias. Exatamente. E quem você queria que eu trouxesse aqui com história inspiradora igual a sua? Deixa eu pensar. Agora tu me pegou de saia justa. História inspiradora. Poderia trazer uma própria pessoa dessa, uma pessoa com deficiência, isso, né? Isso. A gente poderia pensar em trazer. Davi Valente seria uma oportunidade excelente. Seria maravilhoso, Davi Valente. Vamos atrás de Davi Valente. Vamos catar ele. Vamos catar, é fácil. Na agenda. Na agenda, é a agenda. Eu, talvez, essa minha aluna, ela talvez não conseguisse, né? Mas a gente pode pensar em outras pessoas. Posso lhe ajudar a pensar em outras pessoas. Porque, assim, de imediato, me veio o Davi Valente. O Davi Valente é perfeito. O Davi, eu acho que ele seria uma boa fala. Faria uma boa fala. Assim,
Eu lembrei agora de mandar um abraço também pra Kátia. Com certeza. Ela vai amar, porque ela é apaixonada por você. Eu era da família mesmo. Que além de ela ser professora, eu fazia reforço com a Kátia, com a irmã dela. Era. Que me acompanhou durante anos. Foi. Uma grande saga, muita paciência comigo. E você com ela. Mas é porque eu era muito danada, gente. Eu inventava tudo. Era. Né? Inventava tudo, menos fazer atividade. Era tanta conversa que inventava. Minha tia tava lembrando um dia desse, que o meu tio Júnior, irmão da mamãe, que minha mãe sempre soube que eu era capaz e botava quente em mim, né? E aí, eu lembro que eu tinha que fazer uma redação. Aí, minha mãe viu minha letra feia, aí ela apagava. Tá feia demais, tá com preguiça. Aí apagava. E apagou umas 10 vezes, sei lá quantas vezes. Eu morri de preguiça, eu dizia, quero mais não. E aí, eu chorava do lado e meu tio do outro. Tá bom, tá bom. Ela, não, porque ela sabe escrever bem. Isso aí é preguiça. Isso aí é manha. E você falou uma coisa muito importante, Lívia, que foi o acreditar dos seus pais. Foi. Né? A Sandra foi uma pessoa que nunca passou a mão na sua cabeça. Não, jamais passou. Nunca. E seu pai também, que é aquela pessoa que está para te apoiar, mas não para fazer por você. Então, a sua família, ela tomou decisões muito acertadas. E muito diferente do que a gente vê da cultura da pessoa com deficiência. Exatamente, né? de proteger a coitadinho, tadinho, né? E a sua mãe não. É um bebê, é um anjo, é iluminada. E quanto mais pequenininha, é que todo mundo acha que é frufruzinho, né? Que pode tratar como se fosse um bebê, e não é assim. Na casa nunca teve isso. Até na escola também, né? Exatamente. Quando eu comecei a virar aborrecente, Jesus na causa. Exatamente. Né? Eu era só Deus. E você era impositiva mesmo, assim, você se colocava mesmo, e isso assim foi fundamental, né? Foi muito bom. É isso, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Esse mês é muito importante, tem várias temáticas. Mas eu digo, professor, quem seria da gente ser um professor? É verdade. Assim, eu sempre falo, a casa é o primeiro lugar, mas a segunda casa da gente é a escola, né? Muito obrigado por ter me aguentado. Ter me aceitado. Gente, não foi fácil, não. Não foi fácil, mas eu digo sempre nas palestras, você já viu falando que é missão. É missão. Fácil não foi, né? Mas difícil também não. Impossível também não. Você deu um jeitinho. E a gente quer muito que você seja referência. Sempre eu falo teu nome toda hora, né? Se acha ela. Porque toda hora ela tá lá, Sandra. Mas muito obrigado. Vocês são professores que estão estudando também. Buscam mais saber sobre a sua missão, que vocês podem mudar a vida de todo mundo. É verdade. Tudo começa além dos pais, são os professores. Não tem o que fazer. Isso aí é exemplo para muita gente, minha joia. E eu que te agradeço por essa oportunidade. Eu acho importante a gente falar um pouco do trabalho que a gente realiza, né? Para que as pessoas possam também perceber que as coisas podem e devem acontecer e acontecem, né? Quando a gente quer, acontece. Então, acontecendo de fato. Cada vez com mais ênfase, mais rápido. Isso. E a gente está vendo os resultados, né? Obrigado. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem, curtam. É uma história inspiradora e a gente está falando além de uma profissão. É afeto e acolhimento, né? É amor e empatia. É isso que a gente busca. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e até o próximo.